meu nome é Simone Corrêa da Silva, eu sou nutricionista e fui convidada pelo Instituto Imparare para vir conversar um pouquinho com vocês sobre o sistema imune associado às mucosas, né? O sistema imunológico associado às mucosas, ele está distribuído pelo nosso corpo, né, por todas as mucosas do nosso corpo, que ficam então no aparelho respiratório, no intestino, no trato geniturinário, né? Então a gente tem a mucosa como um grande tecido de portas de entrada do nosso corpo espalhada, então, né? Essas mucosas, como elas são consideradas externas ao nosso corpo, elas são povoadas então por grande quantidade de micro-organismos, então fazem essa interação no nosso corpo, de uma parte interna com o meio externo. Hoje a gente vai falar um pouquinho de intestino, porque o intestino é o sítio mucoso de maior extensão do nosso corpo e mais colonizado por essa extensa microbiota. Muito bem. O nosso intestino, ele é dividido então em intestino grosso e intestino delgado, né? Então após a passagem do alimento pelo estômago, ele vai ir para o intestino delgado e seguir para o intestino grosso, né? Esse intestino delgado, ele vai ser dividido em 3 partes, então duodeno, jejum e ilho, e o intestino grosso é o local de mais intensa colonização microbiana. Muito bem. Então, como eu falei com vocês, é o sítio mucoso mais extenso do nosso corpo e é um sítio, quando eu falo, é um local de grande interação entre bactérias e o nosso sistema imunológico. A gente tem que lembrar que a principal função do nosso intestino é terminar o processo de digestão e fazer a absorção de todos os macro e micronutrientes. Então, proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e minerais. Em contrapartida, ali a gente tem um local de intensa interação, como eu comentei antes, com os micro-organismos, né? Que estão ali, então, sobrevivendo naquele microambiente e se utilizando de todo aquele substrato, de todos aqueles nutrientes e alimentos que vêm do resto daquilo que não foi absorvido na nossa refeição. E existe uma relação muito importante entre esses micro-organismos. O nosso corpo, a gente chama isso de uma relação simbiótica. Por quê? Porque o micro-organismo se beneficia com aquele sítio, com aquele local que ele pode crescer, proliferar, com aquela grande quantidade de nutrientes que tem ali, e a gente também acaba se beneficiando com a presença de determinados micro-organismos que são considerados bons para a nossa saúde e que são denominados, então, probióticos. Bom, então é importante que haja nessa interface mucosa, que tenha a presença desses micro-organismos, um sistema de defesa e de controle do que pode ou que não pode entrar no nosso organismo. E é por isso que ali naquele sítio mucoso a gente tem o que a gente chama de sistema imune associado às mucosas, né? Então o sistema imunológico que fica ali embaixo, naquele sítio mucoso, ele é responsável pelo controle do que pode entrar, pelo reconhecimento de determinadas partículas que podem entrar no nosso corpo e pela resposta que vai ser ali organizada. E aí o que a gente observa então aqui para a gente poder ver o nosso intestino então ele é composto por um tecido mucoso e a gente vê uma intensa quantidade de microvilosidades ali. A célula efetora, a célula de absorção do nosso intestino é o enterócito e na superfície apical do enterócito, na superfície dele existem as microvilosidades que vão então ser responsáveis pela absorção de nutrientes e troca de uma série de fatores no nosso organismo. Nessas velocidades e por toda a extensão desse sítio intestinal, o que a gente observa é uma organização do sistema imunológico, né? Então, observando as microvelocidades, então nós temos linfócitos de lâmina própria no nosso intestino, fazendo a interface entre porção externa e interna do nosso corpo e entre os enterócitos, os linfócitos intraepiteliais. Muito bem. Quando então se observou que nesse sítio, nesse local que você tem uma grande quantidade de micro-organismos e você tem a interface entre o nosso corpo, o que se pensou? Bom, no indivíduo saudável,
a gente tem ali um ambiente específico de tolerância, né? No ambiente saudável, você tem a presença de micro-organismos, você tem a presença de dieta, você tem a presença das células, tudo isso ali em cima, numa monocamada próxima ao nosso organismo. E o que a gente observa no indivíduo saudável? Que existe uma tolerância a todas essas quantidades de antígenos ali presentes. Então, o que são antígenos? Antígenos é toda aquela substância que pode ser reconhecida pelo nosso sistema imunológico, né? Então, o que o nosso sistema ali naquele momento reconhece? Reconhece proteínas da dieta, né? Que o que é reconhecido em geral pelo nosso sistema imunológico são as proteínas, e reconhece as partículas presentes ali na superfície de bactérias, né, de bactérias gram-positivas, gram-negativas, de vírus e leveduras que estão ali presentes na nossa microbiota. Isso, então, o que foi observado, primeiro, que é um sítio específico e de grande interesse para a gente estudar a tolerância imunológica. O que tem ali que não reage contra os antígenos externos? Então, os pesquisadores começaram a estudar os sítios o intestino, né, o que a gente chama de GAUT, que é o sistema imunológico associado ao intestino, que é de uma intensa organização que a gente vai dar uma olhadinha agora, né? Então, a gente pode observar, isso é um corte de intestino, mostrando um agregado que se chama placa de Peyer e que a gente vai ver que é bem organizado. Então, o sistema imunológico associado ao intestino, ele tem uma boa organização, uma grande organização, e o que a gente observa é que existe uma célula especializada, chamada célula M, que é essa célula que está projetada, que ela não tem na sua superfície as vilosidades, porque não é uma célula especialista em absorção de nutrientes, e sim uma célula especialista em captação de antígeno, para que esse antígeno possa ser apresentado para as células imunológicas ali abaixo do nosso intestino, né? Então, o que nós temos abaixo, então, do nosso intestino? Nós temos uma grande quantidade de células do sistema imunológico. Tudo isso muito bem organizado em estruturas específicas para que se mantenha, então, a apresentação de antígeno com geração de tolerância naquele local. Então, esse slide, ele mostra uma grande organização dessas células. A gente pode observar, então, que na figura A gente tem a célula M, que faz parte do centro germinativo, que está em verde, né? A gente tem células marcadas em verde e vermelho, que são as células marcadas em verde, os linfócitos B, e as células marcadas em vermelho, os linfócitos T. Vale lembrar que os linfócitos B são os linfócitos responsáveis pela produção dos anticorpos no nosso corpo, tá? Ele é que, ao ser estimulado, ao ser apresentado o antígeno, ele vai produzir anticorpos específicos para aquele antígeno que ele foi apresentado. Continuando, então, a gente percebe que na área de células M a gente também tem a presença ali de células B, de células T, e colorido em azul a gente tem a presença de células epiteliais. Então, na figura C, a gente pode observar a presença das criptas, né? Então, a gente tem vilosidade no nosso intestino e logo abaixo criptas, e a gente tem a presença dos anticorpos. Essa foto, ela mostra a presença de anticorpos. Tudo que está marcado em verde é relativo ao anticorpo do tipo GA e tudo que está marcado em vermelho é relativo ao anticorpo do tipo GG. A gente observa, então, que mais de 90% dos anticorpos presentes nesse local são do tipo GA. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse anticorpo GA, ele é um anticorpo específico de mucosa. E depois a gente vai ver por que ele é pronto, a estrutura dele é propícia, então, para ser um anticorpo produzido em mucosa. E na figura D, a gente observa tudo que está em vermelho, linfócitos do tipo CD4, tudo que está em verde, linfócitos do tipo CD8 e o epitélio colorido em azul. Então, a gente observa que entre os epitélios, a gente tem os linfócitos intraepiteliais, que são do tipo CD8, e na sua lâmina própria a gente tem em vermelho os linfócitos do tipo CD4, então, ali presentes.